Neste vídeo, a próspera cidade de Rabá, um texto publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1965. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Todos aqueles que se dedicam ao estudo dos assuntos bíblicos descobrem de imediato a inesgotável fonte de conhecimento que a história reservou para os inquiridores e para os estudiosos. A arqueologia e os arqueólogos nos últimos anos revelaram ao mundo riquezas fascinantes que se escondiam sob os escombros de cidades e monumentos que o tempo ocultou aos olhos dos homens de muitos séculos. Além disso, a arqueologia fez reviver a história de cidades que exerceram influência marcante na vida da sociedade e das nações. A página Professor, ajude seus alunos, existe para divulgar conhecimentos e fatos relacionados com a história da Bíblia, quer sejam de caráter geográfico, histórico, arqueológico, enfim, existe para divulgar tudo quanto contribua para ampliar e esclarecer, para dar relevo e divulgar as riquezas que se ocultam em fatos ou em frases que não apresentam a grandeza que realmente representam. Cidade próspera. A palavra que selecionamos para comentar nesta página, professor, é uma dessas joias raras da história, que durante séculos ficou sepultada e ignorada, mas de valor incalculável para os estudiosos da Bíblia em razão dos fatos nela acontecidos. A palavra a que nos referimos é esta, Rabá. Certamente seus alunos já tiveram ocasião de a ler nas páginas das Escrituras. Entretanto, como acontece com muitas outras frases importantes, não se aperceberam do valor desse nome, não descobriram nenhum fato histórico ligado à vida de Rabá. Antes de historiarmos os acontecimentos que se deram em Rabá, nos quais estão envolvidos nomes de personagens bíblicos bem conhecidos, explica aos seus alunos que Rabá era uma cidade das mais prósperas nos dias de Josué. Rabá era a capital de Amon. Estava situada a cerca de 20 quilômetros do Rio Jordão. A prosperidade e a fama de Rabá deviam-se, sobretudo, à situação privilegiada que ocupava, favorecida pela abundância de água, coisa rara nas vizinhanças, e também pela fartura das colheitas do Vale do Jordão. Explica aos seus alunos que era em Rabá que as caravanas destinadas à Arábia se abasteciam de água e de alimentos antes de cruzarem os desertos. Rabá era um entroncamento de caminhos e estradas percorridos pelas caravanas de mercadores. Mas, professor, o que seus alunos devem conhecer relacionado com Rabá são os fatos que a Bíblia registra em suas páginas. Explique-lhes que no tempo do rei Davi, os amonitas, cuja capital era Rabá, ofenderam de modo ultrajante o povo de Deus. De Davi a Herodes. Conte aos seus alunos que o rei Davi, logo que assumiu o governo de Israel, apesar das lutas de seus antecessores com seus vizinhos, Davi, repetimos, desejou viver em paz com seus vizinhos, os amonitas. A fim de esclarecer seu desejo de paz, Davi enviou mensageiros aos filhos de Amon. Mas os amonitas tomaram os embaixadores de Davi por espiões e, para humilhá-los e humilharem também o povo que eles representavam, tomaram os homens de Davi e lhes raparam a metade da barba e lhe cortaram metade das vestes, segundo Samuel 10:4.
A humilhação, professor, atingiu a nação inteira. Explica aos seus alunos que Davi, então, enviou seus exércitos para punir o atrevimento dos amonitas. Esse, professor, foi um dos episódios relacionados com o Rabá e seus dirigentes. Entretanto, esse não foi o fato histórico de maior repercussão relacionado com o governo de Davi e Rabá. Explica aos seus alunos que a guerra punitiva já durava mais de um ano. Os amonitas estavam sitiados na cidade fortificada de Rabá. Davi ordenou a Joabe, chefe do exército, que tomasse e destruísse a cidade de Rabá. Mas aconteceu que Urias, cuja mulher Davi desejou para esposa, era um dos soldados que sitiavam Rabá. Logo que Davi descobriu que Urias estava na frente de batalha, mandou chamá-lo. Depois de conversar com Urias, Davi ordenou que ele voltasse e deu-lhe uma carta para ser entregue a Joabe, na qual Davi ordenou que colocasse Urias no cerco da cidade de Rabá para que fosse alvejado pelos inimigos e morresse. Pois bem, professor, Joabe ordenou o ataque a Rabá. A cidade foi tomada e destruída e Urias morreu. Por causa desse ato criminoso, Davi mais tarde teve que sofrer as consequências. Esse acontecimento pode ser lido detalhadamente por seus alunos no livro de 2 Samuel 11. A história de Rabá não terminou com a conquista de Joabe. Os amonitas, durante algum tempo, ficaram sob o domínio do reino de Judá. Mais tarde, porém, conquistaram novamente sua independência e Rabá voltou a ser a cidade de grande importância que sempre fora. Explica aos seus alunos que o reino de Judá entrou em decadência. E os amonitas, então, anexaram ao seu país terras que tomaram a Judá. A cidade de Rabá, professor, reparada e reedificada sob o governo de Ptolomeu Filadélfio, cresceu de importância na história. Os gregos e os romanos quiseram que Rabá se chamasse Filadélfia, em homenagem a Filadélfo. Porém, os amonitas jamais aceitaram essa mudança, a qual feria o seu sentimento patriótico. Outra coisa que interessa aos seus alunos conhecer é que nos anos 30 a.C., Rabá passou ao domínio de Herodes o Grande, representante do governo romano. Nesse período, professor, a cidade recebeu grandes melhoramentos. O governo romano, através de seu representante, ordenou a construção de um teatro com capacidade para 6.000 pessoas. Casas de banhos e templos dedicados aos deuses pagãos também foram edificados. Informe aos seus alunos que a igreja cristã nos primeiros séculos instalou-se e prosperou durante muito tempo na cidade de Rabá. Agora, professor, peça aos seus alunos muita atenção para o que lhes vamos dizer. Rabá atualmente não existe como cidade, em razão de uma profecia que está no livro de Ezequiel. O que existe atualmente na região, que passou a ser conhecida como Amã, ou terra de Amon, professor, são currais de ovelhas e abrigos de camelos que ali vão dar de beber ao gado, pois há ali água que não se encontrou em outros lugares. Convém que seus alunos conheçam o texto da profecia de Ezequiel, que anunciou a transformação da progressista Rabá em campos de gado. Leia para eles o que está escrito a fim de que conheçam e anotam a exatidão do cumprimento da palavra de Deus. Eis o que a profecia de Ezequiel diz: farei de Rabá uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 25:5. A profecia de Ezequiel cumpriu-se literalmente porque a palavra de Deus é verdadeira. Eis o que seus alunos devem conhecer acerca de Rabá, uma palavra anônima, quase desconhecida, que está nas páginas da Bíblia.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.